Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos fazer uma leitura no capítulo 1, no capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3, 4 e 5, e depois versículo 8. Versículo 3. Estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vos sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. E depois versículo 14. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como que de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Verso 14. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus de todos os habitantes de Jerusalém, tomai o conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Vamos ficar de pé e vamos conversar com o Pai Celestial. Pai querido, é no nome do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo que em nós habita. Temos então, Pai, esse privilégio de falar com o Senhor, abrindo o nosso coração e falando mesmo, Senhor, das coisas necessárias para as nossas vidas espirituais. Pai amado, cuida dos irmãos que não se fazem presentes, Senhor. Aqueles que estão a trabalho, aqueles que por algum motivo, seja por enfermidade ou por um outro motivo, Pai, não se fazem presentes. Mas clamamos por eles, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja, pela sua vontade, Pai, guardando-os, zelando-os pela sua vida. E também, Pai, lhes dando o consolo neste momento. Pelo fato, Senhor, de não estarem reunidos com a Tua igreja. Mas pedimos por eles, Senhor, que o Senhor esteja cuidando de cada um. Pedimos, Pai, por cada vida e cada alma que o Senhor tem colocado nestes bancos, seja das crianças, seja, Pai, dos adultos, que o Senhor esteja, Senhor, agraciando o nosso coração sempre com a sua vontade e com a sua palavra. Perdoa, Senhor, o nosso pecado. Perdoa as nossas faltas.
Perdoa, Senhor Deus, a multidão de nossos enganos. Mas nós clamamos, Pai, pela sua misericórdia. Fala conosco, Senhor, que o teu Espírito Santo, Pai, esteja agindo em cada vida e em cada coração, para que possamos mesmo, Senhor, sair da sua casa, transformados com a sua palavra. Pai amado, segundo o seu querer, Senhor, cuida dos enfermos, dos órfãos e também das viúvas. É em nome de Cristo, o Senhor e Salvador Jesus, que oramos, sempre agradecidos por tudo. Amém, Pai Celestial. Podeis sentar. A Trindade Divina, ela é atuante desde sempre. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando você nota na criação de todas as coisas, você vê o concílio do Pai, do Filho e do Espírito. O Pai, inspirado pelo Espírito, falando a palavra. O Espírito, confirmando todas as coisas criadas sobre a terra. E ele pairava sobre a face dos abismos. O Espírito de Deus agiu no Antigo Testamento, de uma maneira diferente do Novo, é claro. Mas ele agiu, movimentou homens, trabalhou em corações, concedeu graça, sabedoria, força, para alguns realizarem coisas que um homem comum, uma mulher comum, não realizaria. Jesus, quando ele veio, e ele falava do Pai, para deixar claro aos corações, que eles tinham um Pai Celestial. Mas que também viria, após a partida do Cristo, viria o Consolador, aquele que ele enviaria, a promessa estabelecida do Pai, não somente a alguns, mas a todos os que creem. Jesus falou com seus discípulos: importa que eu vá, mas quando eu for, vos enviarei o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Quando você vê a igreja ela é sempre enviada a pregar, a anunciar a palavra. Mas ela é enviada em medida também do Espírito de Deus. O Espírito de Deus, meus irmãos, Paulo ele diz que ele corre um risco sério na nossa vida. Ele corre o risco de nós enjaularmos o Espírito Santo, sufocar ele dentro de nós, para que ele então não frutifique, não trabalhe, não faça aquilo que deveria estar fazendo da nossa vida, nos fazendo lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito, nos fazendo reconhecer agora quem de fato nós somos. Um espírito testifica com o outro que nós somos filhos de Deus. Mas parece que nós arrumamos um lugar dentro de nós, uma caixa escura, e trancamos o Espírito Santo ali, para que ele não nos constranja no nosso pecado. Para que a gente possa ouvir a palavra de Deus, e mesmo a palavra de Deus nos contrariando em tudo, ainda assim o Espírito da verdade está lá, trancado.
Não extinto, mas está lá, sem ação. Jesus, ele disse para os discípulos, a igreja, aonde tem igreja, tem Espírito de Deus. Aonde o Espírito de Deus, ele se move. Jesus disse para Nicodemos, aquele que não nascer do Espírito, ninguém o vê, ninguém domina ele é como um vento, que vai aonde quer. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele é Deus, irmão. Ele não é manipulado por nós. Nós podemos não alimentá-lo. Nós podemos colocar ele num quartinho escuro. Mas ainda assim não é manipulado por nós. Jesus advertiu a igreja. Em alguns momentos, Jesus deu autoridade para os seus discípulos. Vocês terão autoridade sobre as enfermidades. Vocês terão autoridade sobre os espíritos imundos. Mas um dia vai repousar sobre vocês o Espírito Santo da verdade, na igreja. Ele vos guiará. Ele me glorificará. E esse tempo chegou. Jesus, depois de ressurreto, depois da sua ressurreição, corpo de glória, o que Jesus ele fez? Jesus ele continuou o ministério. Depois de ressurreto, você então poderia pensar que Jesus já concluiu todas as coisas, agora está tudo certo, não precisa mais de nada, não tem que falar mais nada. Pelo contrário, versículo 3, ele continuou falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Mesmo depois da sua ressurreição. Terminou a obra da salvação, o Cordeiro de Deus foi crucificado, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, mas a obra de Deus ela continua. E Jesus continua fazendo aquilo que ele veio fazer, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Mas esses assuntos não são os assuntos da igreja. Nós temos muitos assuntos. A gente pode falar de futebol, a gente pode falar de roupa, a gente pode falar de trabalho, a gente pode falar de coisas humanas, nossa, muito tempo. E aí você vai vendo aonde está o Espírito de Deus na nossa vida. Porque aí a gente não tem prazer de continuar falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Dá uma impressão que a gente só vem no culto para passar o cartão. Já fiz a minha parte. É por isso que igreja lá na Europa está tudo morrendo, irmão. De um continente cristão, já é um pós-cristão. Porque as pessoas começaram a fazer só a sua parte. Passar o cartão. Vamos voltar para casa. Já fiz o que eu tinha que fazer essa semana. Agora o meu assunto é o trabalho. É o que eu quero fazer. É o que eu quero comprar. Jesus continuou falando sobre as coisas concernentes ao reino de Deus. Pena que esse assunto não é o nosso favorito. Não é a pauta principal do nosso dia. É uma pena. Não é de se admirar que Jesus diga, e esse versículo conhecidíssimo nosso, Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. A pauta do nosso coração e da nossa mente deveria ser movida pelo Espírito Santo, coisas concernentes ao reino de Deus. Isso deveria ser o principal.
As outras coisas seriam coisas que acrescentariam. E aí nós vamos notando aonde o Espírito Santo ele está agindo na nossa vida. Aí não é de se estranhar ausências. Não é de se estranhar, não somente ausências, mas ninguém novo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Se no versículo 3, Jesus, depois de ressurreto, ele está falando aquilo que ele costumava falar. O reino, as coisas do reino. O assunto não mudou. Não parou. Para os seus discípulos, ele dá uma determinação, uma ordem. Versículo 4. E comendo com eles. Aí você descobriu que um corpo de glória também pode comer, né? Comendo com eles. Pessoal que foi para Sodoma e Gomorra lá destruir tudo, parou para comer com Abraão. Comendo com eles. Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Então tem uma ordem para os irmãos da igreja. Então lembrado que depois que Cristo foi crucificado, quando ele retornou à igreja, a igreja estava com portas fechadas, por causa do medo. Vocês fiquem em Jerusalém e esperem a promessa. A ordem era para esperar a promessa, coisa que nós não temos paciência de esperar nada. Nós temos um grande problema na nossa vida. Nós não estamos querendo esperar a promessa de Deus. Jesus ressurreto olha para a sua igreja, para os seus discípulos. Fiquem em Jerusalém e esperem a promessa. A promessa do Pai. Versículo 5. Porque João, na verdade, vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, e não muito depois destes dias. Evangelho de João, capítulo 16. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. O Consolador, aquele que estará em vós para sempre. Capítulo 16, versículo 8. E o que esse Espírito, ele veio fazer em cada uma das nossas vidas? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Espírito de Deus, ele fala do pecado, é o pecado de nós rejeitarmos a palavra de Deus, o Cristo. É essa rejeição que nós temos pela palavra de Deus. Quando o Espírito da verdade vier, ele vai mostrar para cada um de vocês a malignidade do pecado. O perigo do pecado. Destituídos estão da glória de Deus. Por que eles foram destituídos? Porque todos pecaram. E qual é o salário do pecado? É a morte. E a glória e a coroa do pecado é a condenação. Quando o Espírito de Deus vier, ele vai compungir o coração de vocês que pecado é extremamente ruim, que apodrece os nossos ossos, que destrói a nossa vida, que acaba com crianças, acaba com família, acaba com pessoas, acaba com tudo.
Mas parece que o Espírito Santo que está em nós não está nos constrangendo e nos mostrando isso. Da justiça. Da justiça porque crucificaram o Cristo. Para que de fato nós pudéssemos ter sido feitos justiça de Deus. Do juízo. Porque na verdade os tronos da impiedade, eles já estão julgados. O Espírito Santo dá uma impressão que quando a gente vai falar de Espírito Santo numa igreja batista, a gente acha que o Espírito Santo está do lado, está fora. O Espírito Santo não está fora, irmão. Ou o Espírito Santo está aqui, ou ele não está em nós. Ou ele está dentro de nós, habitando em nós, ou então ele não está em lugar nenhum. Então, de fato, Jesus olhou para os seus discípulos, disse para eles, fiquem em Jerusalém, esperem a promessa do Pai, vai ser derramado o Espírito Santo sobre vocês. Um Espírito da verdade, que Jesus disse. Que o mundo não conhece, não pode receber, mas vós o conheceis. E aí nós lemos em Atos dos Apóstolos, no versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Uma igreja, ela não sobrevive sem o poder do Espírito Santo. Uma alma, ela não vai sobreviver se ela não tiver de fato o poder do Espírito Santo. Agora, que poder é esse, irmão? Poder para quê? Para subjugar pessoas? Poder para ser superpoderoso? Poder para ficar resolvendo problemas da vida humana e não da vida espiritual? A questão do nosso entendimento da palavra de Deus é poder para quê? Poder para quê, irmão? Para que o Espírito de Deus vai dar um poder para nós? Para nós sermos pessoas que levantam a mão e curam milhares? Para nós sermos pessoas que levantam a mão e aparece pão para todo mundo e peixe? Pessoas que levantam sua voz e aparece uma casa para cada um? Um dinheiro na conta? Um dente de ouro? E aí, o Lucas, escrevendo Atos dos Apóstolos, ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Poder para quê? E sereis minhas testemunhas. A palavra testemunha, em Atos dos Apóstolos 1:8, é traduzida em mártir. Ou seja, como Estevão. Um mártir como Estevão. Aquele que não aprendeu a morrer pelo Evangelho, ainda não vive por ele. Aquele que ainda não aprendeu a morrer pelo Evangelho, não vive por ele. Poder para quê? Para ser minhas testemunhas. Testemunha do quê? Testemunha do poder de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele, primeiro do judeu e também do grego, do gentil. Mas lá ele continua o versículo. Mas recebereis o poder de Deus, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. A começar onde? Em Jerusalém.
O que ia precisar para os judeus ali ser testemunha em Jerusalém? Muito amor e muita graça de Deus. Porque Jesus, ele diz que um profeta, ele acaba não tendo honra na sua própria. Para você ser um testemunho na sua cidade, no seu trabalho, aonde as pessoas conhecem você ou conheceram você antes da sua conversão, vai precisar de muito amor e muita graça de Deus. Quando ele sai de Jerusalém, ele já cai na Judéia e na Samaria. O que vai precisar ali? Perdão. Porque judeu não gosta de samaritano. E samaritano não gosta de judeu. Então você vai precisar do Espírito de Deus para ter muito amor, muita graça, muito perdão, para você então irromper as barreiras e cumprir a vontade daquele que agora está habitando dentro de você. E recebereis poder. E aí, para você sair das questões culturais até os confins da terra, você vai encontrar um dia uma pessoa que não tem o mesmo costume de você. E talvez você um dia ache que ela faz alguma coisa que te escandaliza. Mas é a cultura dele. E essa é a ação, meus irmãos, do Espírito Santo. Mas nós precisamos analisar na nossa vida o que o Espírito Santo está fazendo em nós. Como ele está reagindo a partir da palavra de Deus anunciada aos nossos ouvidos, às avenidas dos nossos ouvidos, à nossa mente, ao nosso coração, à nossa alma. Como ele está reagindo? Reagindo como aquele que passa a noite inteira no escuro, aí você acende a luz, ele fala o quê? Ele não pode olhar para a luz. Então como é que o Espírito Santo está agindo na igreja de Jesus Cristo? Na nossa vida. O que de fato ele está fazendo dentro de nós? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Quando os discípulos acompanhados estão em Jerusalém, preste atenção no versículo 14 do capítulo 1. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, estando entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Todos, não é alguns, não estava faltando ninguém. Todos unidos em oração, todos. Isso aqui é a ação do Espírito Santo, irmão. Espírito Santo não aceita desculpa. Esfarrapada. Espírito de Deus não fica, irmãos, escutando as nossas mazelas. Antes ele fala para o pai assim, não fica escutando isso não, pai. Você desculpa. Então como que o Espírito de Deus está agindo na nossa vida, irmão? Todos perseveravam, unânimes, em oração. Não eram alguns. Eram todos. Capítulo 2 de Atos. Então vem a promessa. Estavam orando, receberam uma ordem, estão aguardando a ordem do Senhor. E eles estão fazendo o quê? O que estão fazendo esperando a ordem? Orando.
Eles não estão conversando um com o outro à toa. Falando da pescaria. E aí, como é que tá? Como é que tá os barcos lá? Não, não. Está morando. Capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, festa dos 50 dias, que é a tradução da palavra Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo. Então estava todo mundo em oração unido, estava todos unidos no mesmo lugar. Versículo 2. De repente apareceu um som, não um barulho. Barulho não é som. Som é algo que você distingue. Som é algo que é perceptível ao seu ouvido. Barulho não é som. Eles ouviram não um barulho, não uma algazarra. Eles ouviram um som distinto, como de um vento impetuoso. Aquele vento que Jesus falou, que ele vem e vai. Quando ele falou para João. Em João, falando para Nicodemos. E encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Aí a gente pode gastar tempo aqui para falar o que é língua de fogo, o que não é nada de fogo. Entrar na teologia. Isso a gente já aprendeu em 1 Coríntios. Então você que vem em culto de quinta-feira, você já aprendeu isso. Paulo já tratou desse assunto lá no capítulo 14. Não era um barulho. Estavam todos no mesmo lugar. Todos foram cheios. Uma coisa que nós temos que aprender a distinguir entre Babel e o Pentecoste do capítulo 2 de Atos é que Babel foi uma confusão. O Pentecoste, em Atos dos Apóstolos 2, é o esclarecimento do Espírito Santo de Deus a nós. Aqui não tem nenhuma confusão. Aqui não tem ninguém confundido, sem saber o que o outro está falando. Aqui não é Babel. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele veio para esclarecer as coisas na nossa vida. Ele veio para abrir os nossos olhos. Ele veio para esclarecer a nossa mente. Ele veio para guiar o nosso ser agora. Versículo 5 do capítulo 2. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então isso aqui não é uma confusão. Isso aqui não é um barulho. Isso aqui é uma ação do Espírito Santo de Deus. Isso aqui não é uma confusão de idiomas que ninguém entende nada. Cada um os ouvia falar na sua própria língua materna. Isso aqui não é Babel. Estavam, pois, versículo 7, atônitos, e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos estes, que aí estão falando?
Como, versículo 8, os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Isso aqui não é uma confusão. Isso aqui é o Espírito de Deus agindo na vida. Deus não é Deus de confusão. Deus não veio fazer confusão em nada. Deus nos outorgou o seu Espírito para que as coisas ficassem claras na nossa vida. Paulo diz que sem o Espírito de Deus, um homem comum não é capaz de discernir as coisas espirituais. E é por isso que muitas vezes nós temos muitas dificuldades. Porque nós não trabalhamos com o Espírito de Deus para que Ele nos esclareça agora como nós devemos fazer. Mas ainda nós estamos guiando a nossa vida na carne. Fazendo as nossas vontades. Tirando as nossas conclusões humanas. Versículo 11. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? O Espírito Santo de Deus está agindo, irmão. A palavra de Deus diz que ele anda no meio da igreja. A partir do versículo 14, Pedro se levanta e começa a pregar. A pregação de Pedro começa ele fazendo a citação de Joel. E depois, ele começa a falar de Cristo. Versículo 22 e 23. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mãos de iníquos. A pregação de Pedro consistia em falar com eles, pelo poder do Espírito Santo, que Jesus, sendo Deus, mas sendo Deus entregue pela presciência do Pai, antes da fundação do mundo, vocês o mataram por mãos iníquas. E aí o Pedro fala da morte de Cristo. Que Cristo não foi morto aleatoriamente. Que Cristo, ele não foi pego a laço. Cristo se entregou. Versículo 24. Mas ele também ressuscitou. O apóstolo Pedro continua falando. Ao qual, porém, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele retido por ela. É a morte, é a ressurreição de Jesus Cristo. Versículo 36 do capítulo 2, é a exaltação do Cordeiro. Este absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Versículo 33. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Exaltado, Senhor e Cristo, um nome que foi dado, que não há um outro ao qual nós possamos ser salvos. O Espírito Santo está falando
Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, está pregando o Evangelho, a morte, a ressurreição e a exaltação do Cordeiro de Deus. Ele foi posto por Senhor e Cristo sobre todas as coisas. Paulo diz aos Colossenses, nós aprendemos aqui quinta-feira, que ele tem a primazia de tudo. Por que ele tem a primazia de tudo? Porque tudo está embaixo dos seus pés. Tudo. Como é que o Espírito de Deus está agindo em nós, irmãos? Pedro está pregando, tem uma multidão ouvindo. Versículo 37. Ouvindo ele estas coisas, compungiram-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Irmão, há quanto tempo você não vê uma pessoa na igreja chorando ao ouvir a palavra de Deus? Sabe o que a gente vê na igreja? Pessoa com sono. Cansado do banco. Senta até tarde na televisão. Escuta um monte de porcaria em rádio. Na hora da mensagem tem sede. Se demorar 10 minutos a mais o culto, começa a ficar inquieto. Já pensou, irmão? Pedro está pregando. Não foi ele que fez o apelo. Foi o auditório. O que nós temos que fazer, irmãos? Compungiram-se o coração. Há quanto tempo você não vê uma pessoa que tem prazer de ouvir a palavra de Deus, irmão? O culto tem que acabar logo porque nós temos que comer lanche. A gente tem que ver o resultado do jogo. Amanhã é outro dia, irmão. Estão notando a ação do Espírito Santo, irmão? Primeira vez que eu fui em Manaus, na igreja Belo Jardim, não me lembro nem que ano que foi, isso foi em 2012. E eu tive uma oportunidade de pregar. E eu preguei sobre o texto: aquele que não ama, não conhece a Deus. Quando eu terminei de pregar, irmão, o Espírito Santo de Deus fez com que pessoas levantassem dos seus bancos e fossem abraçar uns aos outros. Eu nunca tinha visto uma coisa daquela. O pastor Edilson, ele é... Eu não chego nem aos pés dele. Nem aos pés. Eu não posso nem amarrar o sapato dele. Mas quando eu terminei a mensagem, pregando, o Espírito de Deus fez com que pessoas levantassem dos seus bancos e fossem abraçar os seus irmãos. É a primeira vez que eu estou falando sobre isso. Nunca falei com isso com ninguém. Sabe o que é com ninguém? Com ninguém. Mas nós estamos cansados. Isso é triste, irmão. E Pedro está pregando.
Não apagou a luz. Não tocou uma música e ficou fazendo um apelo. Não. A plateia levantou a mão. O que nós temos que fazer, irmãos? O coração deles foi movidos pelo Espírito de Deus. Versículo 38. Arrependei-vos. Se arrependa do seu pecado. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Se não tem arrependimento, irmão, não tem fé. Não tem a ação do Espírito Santo. E aonde que está ele? Está dentro? Guardado? Ou nunca esteve dentro? Se nunca esteve, precisa estar. E esse é o momento e oportunidade. Arrependei-vos. Versículo 39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar, que ainda estão longe. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração, o que, irmão? Perversa. Salvai-vos da perversidade. Então, versículo 41. Os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Então, por que tem muita ausência? Por que não tem pessoas novas? É uma pergunta que temos que fazer. O que está acontecendo? São coisas, irmãos, para nós colocarmos na nossa vida. O seu prazer, a sua alegria de estar na casa de Deus, de ouvir a palavra de Deus. Disso não ser cansativo, penoso. Não, mas de ser uma alegria mesmo. E de poder sair daqui revigorado. Pedindo a Deus mesmo, Pai, que através do Teu Espírito, Pai, do Espírito Santo que habita em mim, eu possa prestar atenção melhor na palavra de Deus. Que nada tire a minha atenção. Que eu não fique cansado ou com sono. Mas que eu tenha a alegria de ouvir do Senhor falar comigo, falar com os meus irmãos, e de fato transformar a nossa vida. Nós não podemos, irmãos, seguir esse caminho. Paulo, ele perseguia o caminho. Mas porque ainda não tinha o encontrado. Muitas vezes nós estamos falando do caminho ao qual nós estamos andando.
mas talvez porque nós não encontramos ele ainda de fato. E a igreja de Deus, ela tem todas as ferramentas necessárias. Ela tem o Criador, ela tem o Consolador e ela tem o Redentor. Tem tudo. Ela tem a palavra. Então, conselho. Paulo diz assim: quando eu deixar vocês, eu quero deixar uma coisa clara. Vocês receberam todo o conselho de Deus. Não tranque o Espírito Santo, irmão. Não o encolha. Ele veio para nos esclarecer. Ele veio para agir na nossa vida, para sermos testemunhas, a morrermos para aprender a viver, a amar e ter graça, a perdoar, a ultrapassar limites e barreiras. Que Deus ele nos ajude, para que de fato, meus irmãos, todas as vezes, todos os dias, que chegar esse dia, você então ter dentro do seu coração: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que Deus ele nos ajude, que o Espírito Santo abra o nosso coração, que a sua palavra venha a ser viva e eficaz.